Tem uma ideia que parece muito bonita. A ideia de que amar é insistir, que quem ama fica, que quem ama aguenta mais um pouco, que quem ama não desiste. E talvez por isso muita gente continue, mesmo quando já percebe que alguma coisa não está mais existindo do jeito que existia antes. Não porque falta inteligência ou coragem, mas porque às vezes a gente investiu tanto numa história que deixar ela cair parece deixar uma parte da gente cair junto. E eu já percebi isso em algumas relações. Nem sempre a gente está tentando salvar o que existe. Às vezes, a gente está tentando salvar o que imaginou. A promessa, o potencial, a versão do que existiu um dia, ou a esperança de que ainda volte. E isso é muito humano. Porque aceitar que alguma coisa mudou às vezes dói mais do que continuar tentando. Às vezes, a gente não está tentando salvar o que existe, está tentando salvar aquilo que a gente imaginou. E aqui existe uma pergunta que pode ser desconfortável. Continuar está protegendo o quê? Porque existe uma diferença silenciosa entre esperança e resistência. Esperança olha para o que está acontecendo e resistência tenta impedir que o que já mudou seja visto. E isso não acontece porque falta amor, muito pelo contrário. Às vezes acontece porque existe amor em demasia, só que misturado com medo. Medo de admitir, medo de perder, medo de aceitar que talvez algumas histórias não terminem porque faltou esforço. Talvez terminem porque continuar já não muda o que está acontecendo. Tem horas que continuar não é esperança, é resistência. E tem pessoas que permanecem porque ainda enxergam um caminho. E tem pessoas que permanecem porque não conseguem imaginar quem serão se aquilo acabar. E isso aqui merece muito cuidado, porque às vezes o sofrimento não está só na perda, está em tentar sustentar por muito tempo uma realidade que já mudou. E talvez uma das coisas mais difíceis não seja aceitar que acabou. Talvez seja aceitar que a gente está sofrendo, tentando salvar algo que já não existe mais do jeito que a gente imaginava. Tem horas em que sair não acontece porque acabou o amor. Acontece porque continuar já não estava protegendo ninguém, nem o outro, nem você. Porque existe uma diferença que demora para aparecer. Uma coisa é atravessar momentos difíceis. Outra muito diferente é transformar permanência em prova de amor. Porque às vezes continuar vira uma tentativa de não deixar cair uma história que já mudou. Tem horas em que permanecer não é coragem, é medo de aceitar que aquela história mudou. E talvez isso seja uma das coisas mais delicadas da gente perceber.
Porque quando alguma coisa deixa de caber, a sensação inicial não costuma ser de liberdade. Muitas vezes é culpa, é sensação de fracasso, é pensar: será que eu tentei o suficiente? Será que dava mais? Será que eu fui embora cedo demais? Mas talvez algumas perguntas estejam olhando para o lugar errado. Porque talvez o ponto nunca tenha sido: eu fiz tudo. Talvez seja: continuar ainda estava construindo alguma coisa ou só adiando o encontro com algo que já existia. Porque tem histórias que não acabam por falta de amor. Elas acabam porque amor sozinho não sustenta. O que precisa existir dos dois lados. Então hoje eu queria te deixar uma pergunta. Se você parasse de lutar pela ideia, o que ainda existiria na prática? Porque às vezes a resposta não destrói, ela só mostra que talvez continuar já não estivesse protegendo ninguém. Pensa nisso e se cuida.